Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Hoje são 25 de julho de 2025, não é? Graças a Deus, quero agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que dá o seu like, seu dislike, faz seus comentários. Muito obrigado aos 737 inscritos no meu canal. Obrigado também às 51 pessoas que visualizaram o meu último vídeo. Uma visualização um pouquinho baixa, mas tudo bem, estou feliz. E a proposta continua até o final do ano. Nós vamos ultrapassarmos 1.000 inscritos. É a minha proposta, eu conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração para que meu canal possa cada vez mais crescer. Na busca sempre de levar informação, análise, né, e refletirmos sobre essas situações desse mundo tão conturbado, desse mundo tão violento, né? E a gente é muito importante. Eu deixo aqui o meu e-mail, meu telefone, caso queira entrar em contato comigo, fique à vontade, e também aquela proposta. Se você tem um entulho, um lixo na sua rua que a prefeitura não quer tirar, uma pessoa que está precisando de hospitalização e a prefeitura não quer atender, passe um vídeo para mim, use esse telefone, né, 95780007, e eu entrarei em contato e farei a denúncia aqui devidamente. Eu começo hoje assim, agro perde 5,8 bilhões de dólares, tá? Isso é uma notícia ainda em consequência dessa desastrosa política de agressão do governo americano ao Brasil. O Brasil está sofrendo um ataque, uma guerra, vamos dizer assim. Não é uma guerra de armas de fogo, né, com aviões, até porque se isso acontecer, os Estados Unidos invadirem o Brasil, em 10 minutos nossa força aérea, nosso exército estão derrotados. O Brasil não tem, né, não tem uma força militar de respeito para durar muito em guerra, né? A gente tem que pedir a Deus para que não haja um ataque, como o filho de Jair Bolsonaro está pedindo que um porta-aviões vai ficar no Lago Sul de Brasília. Tomara que não, porque senão a independência do Brasil vai por água abaixo em 1 hora de guerra. Isso é uma realidade. Não tem jeito, mas é uma guerra muito grande, né, que os Estados Unidos estão impondo ao Brasil, né? Eles atacaram, eles agrediram, invadiram a soberania brasileira, né? O ataque de Donald Trump ao Supremo Tribunal Federal, a tarifação, a taxa de Jair Bolsonaro, né, pressionando para que o STF absolva, né, arquive. A maior agressão, né, do Poder Judiciário brasileiro é essa que Donald Trump está tentando, junto com o filho de Jair Bolsonaro, né, atacar o Brasil, né? Não tem como a gente atender às reivindicações do governo americano, porque é a soberania. Soberania não tem negócio, é personalíssimo. Nós não aceitamos a interferência do governo americano aqui em nosso país. Então, a soberania é nossa, nosso direito natural, direito fundamental, direito social, um direito que gente, a nossa soberania não tem preço, não tem. A nossa bandeira, o nosso hino, a nossa cultura, a nossa língua não tem preço, isso não se negocia. Então, o que o governo americano está tentando fazer é impondo, né, esta guerra que nós estamos vivendo, e dizendo, olha, ou vocês atendem, ou vocês libertam Jair Bolsonaro, ou nós vamos pressionar em 50%, vamos proibir ministros do STF de entrarem nos Estados Unidos, vamos proibir o ministro do STF, do presidente, até ele agora parece que ele já atacou a Câmara também, né? E o Senado já está, porque ele porque quer que o presidente da Câmara vote o projeto de anistia. Então, realmente, essa guerra vai levar muitos prejuízos. Nós vamos passar um ano, o final de ano, esse resto de ano e o ano que vem, provavelmente, com muita dificuldade em função do ataque que nós sofremos contra os Estados Unidos, o ataque que os Estados Unidos fizeram a nós para defender Jair Bolsonaro. O Brasil está numa situação que está sequestrado, né, por uma família, a família de Jair Bolsonaro.
fosse pela minha... É lamentável, mas essa é a constatação. Então, segundo a Confederação da Agricultura do Brasil, CNA, né, o agronegócio deixará de exportar 5,8 bilhões de dólares para os Estados Unidos em virtude da imposição da tarifa anunciada por Trump em represália às supostas perseguições a Jair Bolsonaro. Estadão, 24 de setembro de 2025, título: Agro vê perda de 5,8 bi em exportações com o tarifaço dos Estados Unidos. Então, é lamentável que a gente viva isso, né? Viva uma situação dessa, como eu já falei. Senador do Piauí, chefe do orçamento secreto, quando exercia a função de ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, culpa Lula por não negociar com Trump. Acontece que a soberania brasileira não pode ser negociada. Não vamos negociar nossa soberania. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Não podemos chegar agora e dizer: olha, STF, retire o processo, o inquérito, a ação penal que corre nesta corte, porque em apuração, a condenação ou a absolvição de Jair Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu, que os órgãos competentes, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, investigaram e concluíram que o ex-presidente Jair Bolsonaro cometeu os tais crimes. Aí chega lá, Lula liga lá para o presidente Barroso e diz: olha, Barroso, tira isso aí arquiva isso e Jair Bolsonaro a partir de hoje está livre. Não, gente, isso não é casa manjona, não. Só um picareta da qualidade de Ciro Nogueira, desse governador de Minas também, que hoje eu ouvi não me lembro em qual rádio foi, de São Paulo, eles dizendo: não, a culpa do tarifaço de Trump é porque Lula se aliou à China, à Índia e à Rússia. Ô picareta mineiro, vergonha de Minas. Zema, cale sua boca, pare de falar bobagem. Eu posso até não concordar que o Lula se aliou à China, à Rússia, mas o Brasil nunca foi desalinhado. Sempre mantivemos negócios com a Rússia, negócios com a China. O Bolsonaro não foi lá se ajoelhar ao Putin, dizendo que Putin, pelo amor de Deus, Putin, não tire o nosso fertilizante. Até inventaram uma mentira que o Bolsonaro tinha acabado com a guerra da invasão da Ucrânia porque a tropa russa tinha recuado. O recuo da força do exército russo era estratégico para atacar a Rússia, e Bolsonaro inventou e mentiu para o povo brasileiro, dizendo que ele tinha atendido ao pedido de Bolsonaro e que tinha desistido do ataque à Rússia. É muita falta de vergonha, né? Um político, um governador da história de Minas, teu outro nome é Liberdade, e ter um medíocre, né, da qualidade de Zema, da qualidade de Nicolas Ferreira. Que vergonha essa Minas Gerais me faz. Tanto importante a história, tão rica a história de Minas, a história da liberdade, a história da cultura, ter um governador da pior qualidade como esse tal de Zema. A soberania não se negocia. Nós não podemos admitir que Bolsonaro chegue e faça o que queira lá no Supremo e faça de ridículo, como ele foi lá naquele depoimento ridículo. Ele podia ter falado a verdade, ele não é valentão. Por que ele se ajoelhou lá no depoimento perante o ministro do STF, o Alexandre de Moraes? Não, o senhor não quer ser meu ministro, tudo que eu falei era uma retórica. Retórica não, porque Bolsonaro não sabe nem o que é retórica. O que diz Bolsonaro tem um discurso vazio, oco, sem conteúdo. Não podemos agora chegar e negociar com os Estados Unidos. Bom, vocês deixem de atacar as Big Techs, não regulamentem as redes sociais e solte Jair Bolsonaro. Isso não pode negociar. Nós temos que sofrer as consequências. Vamos sofrer? Vamos perder dinheiro? Vamos. Mas, infelizmente, a gente tem que suportar. Porque essa guerra contra o Brasil, dos Estados Unidos contra o Brasil, uma hora tem que acabar, né? General admite plano para matar Lula e o vice, Geraldo Alckmin. Em depoimento ontem, o STF, o general da reserva Mário Fernandes admitiu a existência do plano Punhal Verde e Amarelo,
cujo objetivo era matar o Lula e o vice-presidente. Mas ele, eu fiz isso lá no Palácio Planalto, imprimi lá no Palácio Planalto, mas não passou de um papel impresso. Não, o plano existiu, eles fizeram, eles desistiram, não sei porquê, mas eles tiveram para matar o presidente né, o presidente Lula e o vice, para poder Bolsonaro se manter no poder. Isso é tentativa de golpe de Estado. Está mais que confirmado, está mais que consolidado isso. Né? Em depoimento general, ontem ele depois, não fui eu que fui lá falar isso, não. Foi ele mesmo que disse. Né? Infelizmente, né? A gente tem que aguentar isso. Né? Ex-presidente do Senado critica a proposta de anistia. Né? O ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de Minas Gerais, provável candidato ao governo daquele estado, em discurso ontem, criticou a direita, né? a força-tarefa de Jair Bolsonaro para votar o projeto de anistia. Gente, esse projeto de anistia ele é inconstitucional. Se votarem, que eu acho que vão votar, eles vão acabar passando isso na Câmara, porque eles são muito irresponsáveis, mas chega no Supremo Tribunal Federal, nós vamos ter que recorrer ao Supremo, e o Supremo vai dizer não. E quem fala por último sobre Constituição é o Supremo. Né? Não se pode. Agora nós estamos numa guerra, né, dessa direita de Jair Bolsonaro, que nós temos que ter muito cuidado já em 2026, porque essa direita não pode ter maioria no Senado. Né? Porque se ele tiver maioria no Senado, vai acontecer o seguinte: 2027, 2028, nós não vamos ter governo, vamos ter uma revolução, um golpe de Estado. Se for Tarcísio de Freitas, com certeza é um golpe. Ele vai anistiar Bolsonaro, o Supremo vai dizer que não, porque é inconstitucional, e vem um golpe de Estado. Como disse o filho de Jair Bolsonaro, né? Que o maior traidor da pátria, que é Jair Bolsonaro e sua turma. Isso me preocupa muito. Muito, muito, muito mesmo. Né? Eu fico preocupado que hoje eu não estudei essa matéria, mas ontem eu vi que o embaixador, chefe de negócio, né, representante comercial dos Estados Unidos no Brasil, disse que o Brasil os Estados Unidos querem as terras, os minérios, né, do Brasil. Gente, o Brasil, país rico em minério, não tem pesquisa. O Brasil não investe, os empresários brasileiros não investem em pesquisa. Tivemos um aloprado chamado Ike Batista, que tentou, com ele tinha uma mineradora no Canadá, não sei se ainda tem. Essa empresa do Canadá fez muitos investimentos no Brasil. Hoje o Ike Batista se encontra quase preso, né? Quase falido. Eu acho que a riqueza pessoal de Ike Batista não foi ameaçada. Mas o conglomerado econômico do Ike Batista quase desmoronou. Está todo sob júdice e tal, né? Camargo Correia, Votorantim, eram empresas que, eu acho que a própria Odebrecht também tinha mineração. Mas o minério no Brasil é um minério caro, profundo, né? Principalmente na região norte. A exploração de minério na região norte tem uma séria dificuldade, que é a falta de linhas férreas, trem. Porque o minério, uma produção de mineração, ela precisa de estrada de ferro. Eu me lembro que tinha um projeto na década de 70, né, uma empresa inglesa, tinha um projeto de minério na região norte, e ela abandonou praticamente essa mina, porque não tinha estrada de ferro. E a empresa não queria investir ela mesma. O governo do general Figueiredo se recusou a assumir o ônus desse projeto. Então esse projeto foi abortado e até hoje não sei. Né? É um minério importante. O Brasil, para explorar em mineração, tem que fazer investimento muito grande em infraestrutura, de estradas de ferro, que nós não temos, portos para escoação desse minério. O governo não tem que fazer esse tipo de investimento. As grandes mineradoras, como as empresas do Canadá, empresas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da África do Sul, é que são donas. Hoje a Vale do Rio Doce, que era estatal,
hoje pertence ao grupo estrangeiro. Né? A Petrobras, que a Petrobras é brasileira. Gente, quem ganha dinheiro com a Petrobras não são as empresas brasileiras, são as empresas estrangeiras, que vêm com essa questão de perfuração de plataforma de petróleo, canos, não sei o que, são todas empresas estrangeiras que fazem contratos bilionários com a Petrobras. Não vamos nos enganar, moço, de que o Brasil, não, a Petrobras não, não é. A Petrobras, ela fornece mais dinheiro para o estrangeiro do que nada, porque as grandes construções da Petrobras são frutos de empresas estrangeiras. Da mesma forma, os nossos navios, nós tivemos até a década de 70, grandes construtoras de navios. Né? O sistema, eu me lembro que o Rio de Janeiro, né, o Rio de Janeiro, o forte do Rio de Janeiro era a construção de navio. Mas isso acabou, em 80, 90, que um governador que tentou, toda vez que ele era governador, ele tentava restaurar, que era o Garotinho. Que ele sempre teve a vontade de fazer né, voltar a indústria naval no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Cadê? Hoje acabou porque não tem investimento. Né? Então, essa questão do minério no Brasil, nós não temos o domínio mais. Porque quem manda no minério são as empresas estrangeiras. Vale do Rio, cadê você ver? Camargo Correia, não sei se a tela tem outro nome. Tem mineração? Não sei. Paranapanema, eu acredito que não tem mais. Grupo, não adianta eu ficar aqui, entendeu? Dando os grupos de mineração, porque você não enxerga, eles não investem em capital estrangeiro. Quando eles querem uma minério, eles se associam a empresa estrangeira. Depois que aquela empresa estrangeira faz a prospecção, a pesquisa, aí olha, tem ouro, tem prata nessa serra, aí vem um grupo brasileiro e compra 49%, 51% para adequar o capital nacional. Não tem investimento no Brasil. Então, essa briga pelo minério ela já é do estrangeiro há muito tempo. Da mesma forma como é a nossa Amazônia. Não adianta a gente ter, a Amazônia é nossa, os pulmão verde do mundo. Gente, o estrangeiro tomou conta da Amazônia há muitos anos. Os traficantes de drogas, o tráfico de aves, da fauna e flora, tá lá e o governo não faz nada. O que o governo brasileiro faz pela Amazônia? Nada. Nossas forças armadas deviam estar na Amazônia. Nossa marinha, nossa aeronáutica, nosso exército. Se tiver lá um quartel lá com 1.000 homens, tem muito. E todo dia a gente vê as guerras, né, os contrabandos, né, os tráficos de minério, enfim. Porque nós perdemos o controle. O Brasil vive há 50 anos, gente, trocando 6 por meia dúzia. O orçamento totalmente engessado, não tem investimento. As despesas obrigatórias estão tomando conta. Ninguém governa esse país. Se paga o presidente da República, a única função dele é pagar funcionário público. Porque não tem outra função do presidente da República. Cadê os recursos? Nós vamos fechar o orçamento com 120 bilhões de dólares de déficit para pagar a folha de pagamento. É o que se faz nas prefeituras. O que é que as prefeituras fazem no Brasil hoje? Eles enchem as prefeituras de funcionários, de fantasmas, que são amigos do prefeito, curral eleitoral dos prefeitos. 90% das despesas, das receitas do município são para folha de pagamento. 10% vai talvez para a saúde, para nada. As prefeituras não têm dinheiro? Tem. É porque eles enchem tudo para pagar funcionário. É o que o Brasil está acontecendo. Então não adianta Donald Trump ficar, eu quero os minérios brasileiros. Nosso minério já não é mais nosso há muitos anos, como é a nossa Amazônia, como nós não temos defesa, nossa força militar não temos. Um ataque, qualquer país aí, da Venezuela, se atacar o Brasil, em 1 hora a gente perde a guerra. Você vê essa questão lá que o Maduro quis invadir a Guiana.
Até hoje acho que tem caminhões do Exército, da Marinha Aeronáutica indo para lá, para a fronteira, para não deixar que a Venezuela utilize o território brasileiro para entrar na Guiana. Se ele entrar pelo território brasileiro é mais fácil. Se ele tiver que subir o mato, aí ele vai ter dificuldade, ele vai perder muita gente, muitos soldados. Talvez se o Brasil disser, pelo meu território você não passa para agredir a Guiana, o Maduro tem dificuldade de agredir. Agora, se o Brasil disser não, agora, se a Venezuela quiser, ela invade ela, porque ela tem. Hoje a Venezuela está muito mais armada do que a gente. É claro que eu estou falando isso de forma empírica, gente, mas eu lembro do dia que. Eu me lembro da Marinha, né? Que no dia que foi votado no Congresso Nacional, que o Bolsonaro queria que a aeronáutica fizesse voos rasantes para quebrar os vidros do Palácio do Planalto, do Palácio da Justiça, do STF e do Congresso Nacional, no dia que votava a lei que não aprovava o voto impresso. Bolsonaro mandou a Marinha fazer um desfile militar na esplanada dos ministérios, os carros fumaçando, pegando fogo. Eles inventaram que tinham não sei o que lá, um desembarque a seco, todo ano eles fazem a Marinha, nunca passaram pelo centro de Brasília, né, para demonstrar, aqui em Goiás, sei lá, no estado de Goiás. Mas Bolsonaro, para ameaçar, já está a tentativa de golpe de Estado, tanto é que a Marinha foi o único almirante que apoiou o golpe. A Aeronáutica e o Exército recuaram, mas a Marinha disse lá, o Garnier disse, eu estou às suas ordens, presidente, pode atacar que eu defendo. Ele concordou em fazer, né, esse desfile. A gente vê que esses carros velhos, seu desfile de 7 de setembro é tudo um sucata. Então nós não temos. Então nós não temos mais domínio. Desculpa, hoje o meu papo está polêmico, mas é verdade, nós não temos mais domínio da nossa segurança pública, nós não temos domínio sobre as nossas fronteiras, nós não temos domínio sobre as nossas empresas, sobre mineração, sobre a Amazônia. Porque o Brasil deixou de ser um país de governados, honestos, há muitos anos. O Brasil hoje paga folha de pagamento. Não tem aonde, ele não investe em nada. As obras no Brasil levam 300 anos, porque quando sobra um caixinha, vamos lá, sobra um pouquinho, vamos lá naquela obrinha que está parada. É assim que o Brasil não tem recurso. Essa é a grande realidade. Mas mesmo assim, eu vou falar pouco, que já estou ocupando o tempo, contra a tarifa, Brasil propõe mais comércio e investimento nos Estados Unidos. Gente, isso é fundamental. Tá? Alckmin se reuniu com o secretário de Comércio americano, né? Isso, em conversas reservadas, vou ler um pouquinho. Os governos do Brasil e dos Estados Unidos iniciaram a busca de caminhos para evitar que a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciado por Donald Trump, entre em vigor no dia 1º de agosto. O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu no sábado, por videoconferência com o secretário de Comércio americano. O Brasil propôs ampliar significativamente os laços comerciais. Muito bom essa ideia, né? Que essa tragédia do tarifaço, essa guerra, como eu falei no início, contra o Brasil, proposta por Donald Trump, efetuada por Donald Trump, dizer assim, não é proposta, tá, de fato, já aconteceu a guerra, nós já estamos em guerra. Que abra-se as portas, porque fazer comércio com os Estados Unidos é muito bom para o país. Que esse canal seja aberto e que o Brasil tenha condições de vender mais para os Estados Unidos, que o Brasil tenha condições de comprar mais dos Estados Unidos. Isso é muito importante, porque a economia americana é uma economia pujante, assim como o Brasil, gente. O Brasil não é como eu falei, essa tragédia, que o Brasil não tem nada, é uma fragilidade. Mas o Brasil tem uma coisa rica, que é um povo guerreiro, um povo trabalhador, um povo que compra, que consome. O mercado brasileiro é fundamental. Qualquer empresa americana gostaria de ter comércio, ter relações comerciais no Brasil. Qualquer empresa do mundo, ela gostaria de atuar no Brasil. Porque o Brasil tem 203 milhões de brasileiros. Não é qualquer coisa. Agora, o que nós estamos é falta de educação. O governo brasileiro nunca investiu em educação. Nós estamos atrasados em tudo, na saúde, na área de educação, na área de transporte. Você vê, quando eu falei do projeto, por que o minério no Brasil é difícil? Porque não tem a principal região de minério é na região norte,
e é onde tem mais dificuldade de grandes estradas de ferro. E para ter projeto de mineração, tem que ter linhas de trem, né? Nós temos que ter defesa da Amazônia, nós não temos. Né? Os garimpos clandestinos têm que ser combatidos, nós não temos. Então esse aumento, essa abertura de canal do governo brasileiro, do vice-presidente Geraldo Alckmin com o governo americano, isso é fundamental que a gente realize mais comércio, que o Brasil invista mais nos Estados Unidos, que os Estados Unidos investam mais no Brasil. Trazer melhoria. Isso é que tem que ser. Não vendermos a nossa soberania, o que nos resta, né? Que é a gente não poder interferir no STF, nem no Poder Judiciário, nem no Poder Legislativo, nem no Executivo, que desde que a democracia se encarregue disso. A cada 4 anos nós elegemos um presidente da República. Agora a gente precisa de sair, eu espero que, já vou encerrar, que esse ano a gente aprenda, para quando chegar em 2026, a gente votar melhor para deputado e para senador. Porque a gente faz, quando chega uma eleição para presidente da República, a gente só fala do presidente da República e elege picaretas, deputados que não valem um centavo e estão lá nos representando. 513 deputados, desculpa o termo, eu digo que eu livro 13, 500 picaretas na Câmara Federal hoje, mas nós os elegemos. Que eles estão lá representando 1% da sociedade mais rica do Brasil, que são os mais ricos do Brasil. E 99% do que são nós, povo, estamos esquecidos. Essa é a grande verdade. Gente, muito obrigado, um bom final de semana a todo mundo e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.